Eu me assumi aos 16 anos de idade. Na verdade, minha mãe descobriu através do colégio, que me viu fora da escola com uma menina. A minha mãe, ela começou a brigar comigo, não chegou a me insultar, mas falava que não queria isso pra ela. Batia na mesa, eu lembro direitinho. Ela batia na mesa e dizia que não queria, que não era aquilo que ela planejou pra mim. E eu dizia que aquilo ali não era verdade, que eu não ia ser nada daquilo que ela pensava. Até que eu mentia dizendo que depois de um certo tempo, né, depois eu dizia que eu ia ficar com meninos. Né? Não era aquilo. Não, era uma coisa que tinha acontecido, mas não era a minha verdade. O meu pai soube bem depois. Ele soube através de uma mensagem do meu celular que a gente estava escondendo, porque ele não podia saber, porque ele tinha problemas cardíacos. Então ele soube e no outro dia na escola ele foi me buscar e falou que desculpa. Ele falou que não ia tomar mais os remédios dele, que era do coração, e ia deixar que Deus levasse ele. Porque ele não queria ter uma filha homossexual. Eu estava no auge da depressão naquela época. Tentei me matar. Meu irmão, quando soube disso, quis me bater. Mas ele, em relação à minha sexualidade, ele sempre esteve do meu lado. Ele foi uma das coisas mais importantes para mim. A minha mãe, acho que demorou quase 1 ano para me aceitar de verdade. Acho que o mundo tá tão caótico que, por mais que a gente tente motivar as pessoas a enxergarem as coisas de maneira mais positiva e menos preconceituosa, parece que nunca vai ter uma solução para isso, sabe? E não tanto da comunidade LGBT, enfim, todo o resto, as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas negras, as mulheres. Tipo, por mais que a gente tente, é muito difícil que as pessoas realmente se deem conta do quão problemática é a nossa sociedade. E isso que me deixa muito triste e sem vontade de falar grandes coisas, porque, sabe, bate um desânimo muito grande. Mas eu não tento mudar o meu jeito, transformar o meu jeito para que as pessoas notem, não. Mas no momento em que gera uma conversa, eu não vou ser a pessoa que vou falar a pessoa ao tentar falar da minha namorada, entende? Ou que falo alguém, ou que não dá nome, entende? Como a gente vê. Tem uma pessoa, eu tenho... E isso eu tenho em mim porque eu passei pelo meu ensino médio vendo o meu professor chamar o esposo dele de pessoa. E eu não entendi o porquê que ele tinha que fazer aquilo. Se todo mundo sabia, entende? Fala. Entendeu? E eu falei assim, eu não vou ser essa pessoa. Pra ninguém.
E eu não quero que ninguém seja só uma pessoa para mim. Pois é, depende, né? Tem pessoas que conseguem passar incólumes, né? Não passam a vida inteira no armário, ou não se assumem nem para si mesmas, e não tem nenhum problema com isso. Mas tem outras pessoas que não conseguem disfarçar, ou que não tem essas defesas, digamos assim, de representação, de fachada, né? E não sei, eu acho que é bem cruel assim a sociedade, não só para os LGBTs, mas para todo mundo que sai um pouco do normal, porque normal também é uma palavra bem pesada de se usar, mas o olhar, eu acho que da sociedade em geral é tipo de controle, de poder, sempre alguém quer exercer poder sobre a outra pessoa, principalmente uma pessoa diferente, ou que foge daquilo que é pré-estabelecido, das normas. E sempre tem um castigo para quem não segue essas normas. A gente sente, mesmo que a gente saiba que a gente não tá fazendo nada errado, a gente se sente fazendo algo errado pela forma que as pessoas nos olham. Eu acho que tem uma grande diferença na forma com que a nossa sociedade lida com a homo ou a bissexualidade das mulheres e a homo e a bissexualidade dos homens. As mulheres passam por coisas que os homens nunca imaginaram passar, porque a homofobia que a gente sofre, ela é mais intensa porque existe também um machismo contra a gente, uma fetichização muito grande das nossas sexualidades. No começo foi horrível. Horrível. A minha infância foi basicamente sendo excluído de coisas, pequenezas, como, por exemplo, ser excluído de trabalhos de grupo de colégio, só porque eu não seguia um tipo de comportamento que eles esperavam que era o certo. Ser excluído de brincadeiras ou excluído de atividades só porque eu não seguia aquele padrão deles. E eu acho que 94, com 4 anos, eu já usava roupas femininas. Eu pegava vestidos da minha mãe, eu pegava cortinas, enrolava no corpo. Depois, na adolescência, assim, na pré-adolescência mais ou menos, quando elas saíam, eu corria pro quarto da minha irmã e pegava as maquiagens dela e botava uma roupa e ficava caminhando por dentro de casa, dançando. Então, eu sempre gostei. Profissionalmente, há 3 anos eu faço isso, de uma forma que eu levo entretenimento para as pessoas a partir da minha personagem. Tem muitas coisas da minha infância que eu não lembro mais, muitas mesmo, porque até as minhas primas acabam conversando comigo, falando de coisas que eu fazia e eu não me recordo. Mas uma das principais, assim, era que eu empurrava o sofá, ia para trás do sofá e brincava eu botava um monte de roupa nas bonecas porque eu queria fazer striptease delas. Sim. Até brinco agora com a minha filhada de boneca, mas não faço striptease com elas porque a guriazinha tá ali na frente, coitada. Porque eu não me atraía simplesmente pela menininha, assim. Eu acho que eu via meninos também que eu achava bonito, que eu achava interessante, mas nunca falava sobre, sabe? Era algo que, na minha cabeça, se eu falasse sobre isso, seria algo não aceito. Acho até por essa questão familiar, sabe? Então, nunca falei sobre. Até mais tarde, assim. Eu comecei realmente a experimentar a minha sexualidade mais, viver minha sexualidade mais, quando eu saí de perto da minha família, sabe? Eu acho que eu não sou aquilo que eu sempre aparentei, sabe? Eu acho que eu tenho um outro lado que eu não aproveitava, ou que eu não, sei lá, que eu não vivia isso, mas que também pode ser importante pra mim.
tinha épocas assim que era tão horrível, porque, bom, como toda criança, adolescente, a gente se apaixona e a gente gosta de algumas pessoas, e quando tu não tem isso resolvido contigo, é horrível, porque não tinha como tu falar pra ninguém, sabe? Antes de eu contar pra qualquer pessoa, era horrível, porque, sabe, daquelas paixões assim de tu ficar meses gostando de um menino e não podia falar pra ninguém, sabe? Tu tinha que ficar escondido e não podia falar, guarda pra ti, sabe? Não é como uma criança que, bom, já é heterossexual, já sente atração e, enfim, vontade de se envolver. Isso acontecia com os meus amigos e o pessoal hétero, assim, era tranquilo, eles podiam mandar cartinha, fazer tudo mais, essas coisas que criança faz. E eu nunca pude fazer isso, nunca pude. Isso pra mim foi muito ruim, porque é como se uma parte da minha vida tivesse sido tirada de mim e eu não pudesse viver ela nunca mais. Eu nunca mais vou poder viver isso, sabe? E isso magoa, sabe? A minha vida sempre vai ter essa marca. Ela não apaga, sabe? Nunca vai apagar. Nunca vai apagar. Hoje em dia a gente tem mais oportunidade de falar disso, né? E quando eu cresci eu não tinha, assim, eu me descobri gostando de meninas com 12 anos e num lugar onde eu nunca tinha escutado falar disso, eu tinha visto, sei lá, eu acho que numa novela ou numa revista. Parecia ser uma coisa tão normal, assim, tão tranquila, e eu ficava assim, nossa, olha só o que eu tô sentindo, e toda aquela sensação boa de começar a namorar, enfim. Daqui a pouco aquilo tudo assim se transforma num terror, assim, se transforma, sabe, foi um pesadelo, uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu ia viver, assim, dentro da minha casa, principalmente. Eu chego extremamente ingênua, levo a menina que eu namorava pra dentro de casa e contar assim, mãe, então ela não é minha amiga e tal. E aí, nossa, aquele dia assim se transformou num pesadelo. É um dia que hoje, depois de alguns anos de terapia também, eu acho que eu consigo falar assim, mas na época foi muito difícil. Mas eu acho que o que mais me choca daquilo, e depois de adulta eu parei pra refletir, assim, é que não é um momento que eu chego na minha casa, conto pra minha mãe, e a minha mãe não recebe essa notícia de uma maneira boa, nem ela, nem meu pai, até porque pra eles isso era uma coisa que nem existia, sei lá. Mas eu acho que foi a escola, sabe? Eu paro e fico pensando, gente, não tinha um profissional, não tinha um professor, alguém que quisesse me acolher, assim, que quisesse me chamar pra conversar, pra perguntar o que estava acontecendo. Eu lembro de boatos de colegas dizendo que Carol, olha só, vai chegar o dia do conselho de classe, e aí a professora descobriu e elas vão contar pros teus pais. E eu ficava, meu Deus, mas como assim eles vão contar pros meus pais? Eu que tenho que contar isso pros meus pais, não a professora. E eu não tô fazendo nada de errado, todo mundo se beija, todo mundo namora aqui no colégio, daí eu não posso. E ninguém chegou pra conversar comigo, sabe? Ninguém. Até que eu peguei e resolvi fazer isso, e aquilo dali, enfim, na escola, minha mãe acabou indo na escola e acabou falando com a diretora, e fizeram toda uma questão de tem que controlar a Carolina agora, tem que ficar com o guardinha lá cuidando se ela não tá num canto com a menina, ela tem que ficar afastada dela. E parecia um quartel-general, assim, por causa que eu tava fazendo uma coisa que todos os outros colegas faziam, mas pra mim aquilo era, né, pra mim era impossível poder namorar ou dar um beijo ou alguma coisa assim no colégio. Na escola, justamente por eu sempre ter sido diferente, assim, dos outros meninos, eu ouvia comentários chamava de gay, viado, essas coisas assim, né? E obviamente quando uma criança ouve isso, ela fica chateada, né? Mas acho que a única vez que eu realmente senti medo, assim, no colégio foi no ensino médio, acho que eu tava no 2º ano, que tinha o espelho de classe.
e era em dupla. E um colega meu, ele disse que ele não ia sentar comigo porque eu era gay. E aí deu toda uma confusão e tal. E ele falou que ele só não bateria em mim porque seria como bater numa mulher. Mas ele se recusou até o fim de sentar do meu lado e a direção trocou de lugar, blá, 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 pra não ter mais briga. Essa foi a vez que eu mais me senti, que no colégio, assim, eu mais sentia a homofobia mesmo, mas porque nas outras vezes sempre foi tipo comentários, essas coisas assim que eu acabava ignorando. Dessa vez foi mais direto, assim, tipo. Quando sair daqui, eu acho que eu vou voltar a ser aquela pessoa que tenta não ser um personagem, mas que muitas vezes, para se enquadrar dentro dos padrões da sociedade, a gente tem que vestir esse personagem. E que escuta piadas e coisas que, enfim, não acabam não agradando muito. O que é muito comum. A gente tá sempre tendo que se esconder e fingir que não é assim em todos os momentos, só quando tá com os amigos ou algo do tipo. Mas é bem difícil. Não sei, é uma coisa que o Daniel Borrilho fala, né, no livro dele sobre homofobia, que os gays são as únicas pessoas que precisam se declarar gays, porque ninguém se declara, eu sou hétero. Oi, eu sou hétero. Oi, eu sou negro. Oi, eu sou mulher. Ninguém faz isso. Mas os gays precisam dizer, eu sou gay. E daí, depois que fala, eu sou gay, tem toda uma série de perguntas que vem depois. Então, o gay está sempre prestando o gay, a lésbica, o trans, o bi, enfim, estão sempre prestando uma conta de si mesmo para as outras pessoas. Então tem que sempre estar pagando alguma coisa para os outros, no caso uma história, né? E esse talvez seja o castigo que a sociedade infligiu para essas pessoas, porque ela sempre está se justificando o tempo todo. Tinha um trabalho para ser feito na escola, e esse trabalho era em grupo de 5 alunos. E eu tinha ficado sozinho, sobrei. E me colocaram em um grupo que só tinha meninos, que já eram amigos. Esses meninos falaram, não, tranquilo, a gente não vai ir para casa de ninguém, a gente faz a divisão e cada um faz na sua casa. Eu fiz o trabalho na minha casa e eu fui ver, eles tinham se reunido na casa de um deles para fazer junto e não tinham me convidado, não tinham feito nada e disseram, ficaram rindo de mim e dizendo que eu não seguia aquele comportamento deles, que eles não iam convidar um gay, não iam convidar um viado para casa deles. Não iam convidar um viado para participar de um trabalho. Não iam deixar um viado se enturmar. Como é que tu te sentiu com essa agressão? Me senti destruído. Me senti horrível. Parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada, que eu não estava seguindo algo que já era predeterminado, algo que eu deveria... Será que eu estou fazendo algo de errado? Será que tem algo de errado comigo? Será que eles estão certos e realmente eu tenho que mudar alguma coisa dentro de mim? Mas aí o tempo foi passando e eu vi que eram eles que precisavam tratar o preconceito dele e não eu. Eram eles que precisavam se tratar.
a nossa sexualidade é o tempo inteiro deslegitimada. Os estigmas que pesam sobre as pessoas bissexuais são muito intensos. A bissexualidade já é invisibilizada, porque dificilmente as pessoas falam sobre isso. É sempre aquela história da pessoa hétero que virou gay e é como se a bissexualidade simplesmente não existisse. Parece que não existe nada entre ser hétero e ser gay. Então nós sempre somos as pessoas confusas, as pessoas que não sabem o que querem, as pessoas que estão brincando com os outros nos relacionamentos, as pessoas que vão trocar um sexo pelo outro, as pessoas que vão trair, as pessoas que são promíscuas. Ou que é só uma fase, né? Quais de nós que nunca ouviram isso? Eu não me arrependo de forma nenhuma de ter aberto essa questão às pessoas que eu falei, mas, tipo, eu percebo que mudou e tem coisas que eu não gostaria de ter escutado, sabe? Então, eu já ouvi, sei lá, que é uma fase, que é confuso, que eu sou uma pessoa confusa, sou uma pessoa indecisa, que eu não sei o que eu quero. Eu já ouvi que eu não sou homem de verdade, sabe? Eu já ouvi que na real eu sou gay e eu tenho vergonha de assumir. São coisas que talvez não sejam tão agressivas no sentido de, sei lá, preconceito e agressão física, assim, mas é algo que invisibiliza o meu sentimento, sabe? E eu acho que mesmo nesse projeto, muitas pessoas bissexuais não quiseram participar porque simplesmente não acharam que as suas histórias eram importantes o suficiente. Mas se a gente continuar tratando a gente mesmo assim, as coisas nunca vão mudar, né? Bom, teve o caso de uma tia que eu gostava muito, uma das minhas melhores tias, e ela disse pra mim que um homem que fica com outro homem é gay, independente do que ele faça depois. Homem que fica com homem é gay. E eu, por ser bissexual, fiquei muito chateado com aquilo. Porque não é porque eu fico com homens que eu posso ser gay ou que eu posso ser algo do tipo. Se eu fico com homens, é o simples fato de eu ficar com um homem. Tu não conversou com a pessoa, tu não entendeu aquela pessoa, tu não sabe o que ela tá passando, entendeu? Ela pode ser realmente gay se ficar com um homem, mas tu não sabe se ela é bissexual, e também tu não precisa julgar e criar esse preconceito de que a pessoa sempre vai ser gay, porque ela chegou a falar pra mim que por mais que eu fosse casado com uma mulher, eu sempre ia querer ficar com homem, sempre ia ser gay, pelo fato de já ter me relacionado com homens. Essa questão assim de entender o outro, sabe? Eu gosto de brincar bastante que um bissexual é como se fosse um sofá-cama, né? Às vezes sofá, às vezes cama, mas nunca vai deixar de ser um sofá-cama. Eu acho que depois que eu voltei do intercâmbio, eu comecei a perceber isso de uma outra forma, sabe? Tipo, eu não preciso negar esse sentimento que eu tenho. Eu não preciso esconder isso de alguma forma, sabe? E eu comecei a me aceitar mais. Tipo, se eu sinto atração de ficar com meninas, eu vou ficar com meninas. Se eu tiver vontade de ficar com cara, eu vou ficar com cara. Entendeu? Eu não tenho muito... Não preciso me limitar em relação a gênero, a genitália ou sei lá o que for, sabe? Se eu sentir atração por uma pessoa, eu não tenho por que não viver alguma coisa com essa pessoa. E ano passado que eu consegui contar pra outras pessoas isso, sabe? Mesmo já tendo vivido, tendo aceito isso dentro de mim antes, eu consegui só ano passado falar pra outras pessoas isso e realmente expressar de uma forma positiva, sabe? É um pouco estranho isso. E isso me distanciou de várias pessoas, na real. Tanto de amigos como de familiares, sabe? Não se distanciar de não se ver mais, mas as próprias relações mudaram.
Acho que a única coisa marcante pra mim foi, tipo, isolamento social, assim, por conta disso. Isolamento com as meninas, que até hoje, tipo, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com mulheres. Ah, eu lembro por que eu tenho dificuldade. Porque eu sentia vergonha de sentir o que eu sentia. Tipo, eu tinha vergonha de estar num grupo de mulheres e, tipo, sentia atração pela minha melhor amiga. E aí, tipo, eu me afastava pra não sentir isso. Esse negócio de tu ter que ficar tipo, se vigiando o que tu tá fazendo, para que as pessoas vão, como é que as pessoas vão reagir. Isso pra mim já foi bem pesado, assim, sabe? Eu tinha problemas de surtos paranoicos, assim, por causa disso, sabe? E como as pessoas iam reagir para as coisas que tu tá, sei lá, qualquer coisa que tu possa fazer que dispare alguma reação horrível nas pessoas e elas começam a te tratar mal. O primeiro ataque mesmo que eu sofri, e junto com a minha namorada na época, foi descobrir que um amigo de parentes nosso nos filmou, né, no momento que a gente estava se beijando na estação de trem para se despedir. E a gente costumava ficar ali um tempo, porque era o momento que a gente tinha junto depois do trabalho. Ela ia para casa dela, eu ia para minha. E uma pessoa que trabalhava ali naquela redondeza filmou, contou para os meus familiares. E uma prima minha, que era uma pessoa de confiança, chegou para mim e me contou, né? Disse que tem uma gravação de uma pessoa, ela não quis me dizer o nome, nunca me disse, até hoje ela nunca quis me dizer, mas que tinha uma gravação sim da gente e que essa pessoa estava disposta a contar para os meus pais e que se eu negasse, eles iam mostrar essa gravação para eles. Aquilo assim me atingiu de uma maneira absurda, sabe? Porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que mundo é esse onde eu não tenho liberdade de viver a minha vida? Eu tinha 17 anos, quase 18, mas enfim, eu estava na rua, eu estava num lugar público e aí a pessoa me filma e assim, eu acho que foi a primeira vez que eu tive noção de que como o mundo podia ser cruel, sabe? E aí eu não tive outra opção de novo, acho que de novo tentaram fazer isso por mim, né? Acho que no colégio eu tomei essa decisão pelos outros e dessa vez eu também tive que tomar pelos outros, porque aí eu fui contar pros meus pais o que eu ia fazer. Eu tinha pra mim que era uma coisa minha, eu não podia deixar que ninguém contasse isso por mim. E aí eu fui, só que ali eu já sabia que não ia ser fácil, eu já sabia que não ia ser um mar de rosas, enfim, tem que resgatar esse assunto de novo, que me assombrava, enfim. E foi justamente o que aconteceu, né? Eu contei pra minha mãe, tive que dizer o que estava acontecendo e, enfim, ali foi um dos dias mais ruins, assim, porque daí ela me botou pra fora de casa, ela, meu pai, enfim, foi uma tormenta, assim, e aí naquele dia eu entendi que eu tava sozinha, eu tava por mim, assim. Só, às vezes, mesmo sem eu estar com alguém comigo, tipo, sozinha andando na rua, só por eu ter um cabelo curto, eu já consigo ver super olhares, assim, em relação a mim. Ainda mais quando eu tô com o meu cabelo curto e com uma roupa muito masculinizada. Tipo, quando eu tô de moletom, as pessoas olham e ficam